Olá pessoal, prosseguindo então a nossa aula aqui sobre combinações lineares. Na aula de hoje a gente vai terminar o assunto de combinações lineares e iniciar o conceito de base, né? Então vamos lá. Eu vou começar com uma definição do que a gente chama de conjuntos linearmente dependentes e linearmente independentes. Então considere V um espaço vetorial e o 1 até o n um conjunto de vetores. A gente diz que o 1 até o n é um conjunto, são linearmente dependentes, LD, né? Se existem escalares x1 até xn, não todos iguais a zero, tais que essa combinação linear aqui é nula. Ou em outras palavras, a gente diz que um conjunto, o 1 até o n, forma um subconjunto linearmente dependente se existe uma combinação linear nula, onde nem todos os seus coeficientes são nulos, ou seja, a equação vetorial 4 admite uma solução não nula. Tá? Então essa é a nossa definição de um conjunto de vetores ser linearmente dependente. A gente diz que um conjunto de vetores U1 até o n, será linearmente independente, onde quando essa equação ela admite somente uma solução nula. Ou seja, qualquer combinação linear nula dos elementos U1 até o n será aquela onde todos os coeficientes são nulos. Ou seja, a equação vetorial 4 admite apenas a solução nula. Tá? Entendendo aqui, pessoal, obviamente que a solução é na variável x1 até xn. Tá? Então, isso é a nossa definição de um conjunto ser linearmente dependente e linearmente independente. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Ok, vamos pegar um exemplo. Considere V o espaço vetorial R3. E eu vou pegar 4 vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? Eu quero verificar se esse conjunto, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é linearmente independente ou linearmente dependente. Tá? Bom, a condição de ser linearmente dependente e independente passa pela combinação linear nula. Né? Então a gente vai fazer uma combinação linear nula. Você vai ter 4 coeficientes aqui, x1, x2, x3 e x4. E você vai fazer essa combinação linear nula. Essa combinação linear nula é equivalente ao sistema linear 5. Isso aqui é um sistema linear homogêneo. Né? Eu estou igualando todas as minhas equações iguais a zero. Muito bem, para você analisar se um conjunto ele é linearmente independente ou linearmente dependente, você precisa avaliar se existe uma solução não nula, né, para esse sistema linear homogêneo, ou se somente existia a solução nula. A gente sabe que esse sistema linear homogêneo, qualquer sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução, que é a solução trivial, né? A solução onde x1, x2, x3 e x4 é igual a zero. Né? Se esse sistema admite somente uma solução nula, então o meu conjunto, o 1 até o 4, ele é linearmente independente. Caso contrário, ele será linearmente dependente, ou seja, existem x1, x2, x3 e x4, um vetor em R4, que soluciona esse sistema, mas que nem todos os coeficientes são nulos. Ou seja, esse sistema linear, ele admitiria, neste caso, uma solução não nula. Né? Muito bem, então a gente precisa avaliar o conjunto de solução desse sistema linear. Tá bom? Esse aqui é um sistema linear com 4 equações e 3 incógnitas. Né? Então a gente tem 1 grau de liberdade para solucionar esse sistema. Isso significa, né, a priori, isso já significa
a gente que conhece sistemas lineares, né, isso significa que esse sistema admite infinitas soluções. Né? Então vamos lá. Mas, bom, fazendo as contas, né, vamos lá. Vamos escalonar o sistema 5. Vídeo ensino médio, vamos escalonar o sistema 5, né, para achar um sistema linear equivalente que seja mais fácil solucionar, certo? Então você vai escalona, né, você faz aquela matriz aumentada, faz o escalonamento e você chega, por exemplo, a este sistema linear aqui. Isso significa o quê? Que x4 é igual a 0, né? E você tem essas duas relações aqui. Né? Então, para resolver esse sistema 5, eu tenho que x4 é igual a 0, x3 é... Esse aqui é um sistema, né, com 3 equações, né? E 4 incógnitas. Né? Então, por exemplo, x4 é igual a 0. Se você escolher x3 como sendo uma constante qualquer, então eu tenho que x2 será igual a menos 2c e x1 será igual a menos 2c. Portanto, o sistema 5 ele admite a seguinte conjunto de solução. Né? Primeira coordenada é menos 2c, segunda coordenada é menos 2c, terceira coordenada é c, né? Porque eu escolhi x3 igual a c, e x4 necessariamente tem que ser 0, onde c é um número real qualquer. Então, esse é um conjunto bem grande, né? Como a gente já havia falado há minutos atrás. O conjunto de solução é um conjunto formado por esses vetores aqui, onde c é um número real qualquer. Repare que c igual a 0 é uma solução particular, mas para qualquer c número real, este vetor será a solução do meu sistema linear 6, que a gente conseguiu via fazendo escalonamento. E esse sistema linear 6 ele admite o mesmo conjunto de solução do sistema linear 5, né? Porque a gente fez escalonamento, certo? Ou seja, a nossa conclusão é que o sistema linear 5 ele admite soluções não nulas, né? E, portanto, a gente pode inferir que existe um vetor x1, x2, x3, x4 não nulo que resolve essa combinação linear nula. E, por conseguinte, esse conjunto, o 1, o 2, o 3, né, e o 4, né, tem um erro de digitação aqui, né, pessoal? O 1, o 2, o 3 e o 4, ele é linearmente dependente, certo? Existe uma combinação linear nula, pelos quais nem todos os seus coeficientes aqui são nulos. E, portanto, esse conjunto é o 1, o 2, o 3 e o 4, repetindo aqui, tem um erro de digitação, é linearmente dependente. Bom, vejamos um teorema nessa direção. Considere V um espaço vetorial e o 1 até o n vetores no espaço vetorial V grande. Esse conjunto ele será linearmente dependente somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Certo? Por exemplo, considere V o plano cartesiano. Então você vai pegar o 1, o 2 e o 3, eu tomei esses três vetores. E eu afirmo que esse conjunto ele é linearmente dependente. Por quê? Se você olhar o teorema está dizendo o seguinte: o conjunto ele será linearmente dependente. O conjunto ele será linearmente dependente se e somente se um desses vetores, o 1, o 2 e o 3, ele for combinação linear dos outros. Então é um teorema bastante útil para você verificar a condição de ser linearmente dependente, né? Basta que você, para você negar a dependência linear, basta você verificar se um desses conjuntos, para você negar a independência linear, melhor dizendo, basta você exibir um dos vetores como combinação linear dos outros, tá certo? Então aqui eu tenho três vetores e eu afirmo que esse conjunto ele é linearmente dependente. Ou seja, eu vou exibir que um dos vetores ele é a combinação linear dos outros. Estou usando esse teorema aqui. De fato isso é verdade, né? O 3,
que é o vetor 1 e 0, né, ele é a combinação linear de o 1 e o 2. Né? Porque o 3 eu posso escrever como sendo meio de U1 mais meio de U2. Né? Vamos fazer essa conta rápida aqui. Meio de U1 é quem? É meio na primeira coordenada. A primeira coordenada desse vetor é meio. A primeira coordenada desse vetor é meio. Então, meio mais meio dá 1. Então, a primeira coordenada de U3 é igual a 1. Certo? A segunda coordenada desse vetor é menos meio. E a segunda coordenada deste vetor é meio. Então, meio com menos meio dá 0. Portanto, U3 de fato é igual a meio de U1 mais meio de U2. Pelo teorema aqui em cima, este vetor ele é a combinação linear dos outros. E, portanto, este conjunto ele é linearmente dependente. Bom, como corolário, como consequência do teorema anterior, eu tenho o seguinte resultado. Considere V um espaço vetorial e n vetores quaisquer desse espaço vetorial com pelo menos 2 vetores não nulos. Esse conjunto U1 até o n, ele será linearmente dependente se e somente se um desses vetores for combinação linear dos precedentes. Ok. Isso é uma consequência do teorema passado. Muito bem, pessoal. Vamos agora introduzir um outro assunto super importante, que é o conceito de base. Né? Até agora a gente viu o conceito de espaço vetorial, vimos o conceito de subespaço vetorial, vimos o conceito de combinações lineares. Né? E acabamos de ver o conceito de ser um conjunto linearmente dependente e linearmente independente. Agora a gente vai estudar o conceito de base, que é um conceito importante porque é um conceito onde você vai conseguir observar quais subconjuntos do meu espaço vetorial eles geram o meu espaço vetorial inteiro, né? E eles têm uma propriedade de ser linearmente independente. Então vamos lá. Eu considero V um espaço vetorial e um subconjunto beta de V é dito ser uma base de V grande se as seguintes condições forem satisfeitas. Este conjunto beta ele é linearmente independente, certo? E este subconjunto beta ele gera todo o meu espaço vetorial. Isso significa o quê? Isso significa que para beta ser uma base, ele tem que ser linearmente independente e qualquer vetor no meu espaço vetorial deve ser combinação linear de U1 até o n. Certo? Traduzindo o que está escrito aqui no item 1 e 2. Ser linearmente independente, a gente acabou de ver o conceito. E a gente também sabe o conceito de conjunto que gera, né? Sistemas geradores, né? De espaços vetoriais. Então, o item 2 significa que qualquer vetor no meu espaço vetorial V grande, ele é combinação linear de U1 até o n. Vejamos nessa aula 3 exemplos que são fundamentais que você sempre tem que ter em mente. Eu vou considerar o R3, o meu espaço vetorial R3, e vou considerar 3 vetores, E1, E2 e E3. Então eu afirmo que beta, formado por esses 3 vetores, ele forma uma base para o R3. Bom, para formar uma base de R3, você precisa verificar 2 condições. Beta deve ser linearmente independente e beta deve gerar o meu espaço R3. Muito bem. A gente vai dizer que beta, que esse conjunto aqui, é chamado de base canônica do R3, tá certo? Tá, vamos lá. Então primeiro vamos verificar que, bom, para ser uma base, como eu já anteriormente falei,
ele tem que gerar o R3, tá certo? Muito bem, esse vetor, esse conjunto de vetores E1, E2 e E3, ele gera o R3. Por quê? Porque pega qualquer vetor em R3, XYZ. Eu posso escrever XYZ como sendo combinação linear de E1, E2 e E3. Por quê? Eu posso escrever XYZ como sendo X vezes E1 mais Y E2 mais Z E3. Pela natureza dos vetores E1, E2 e E3, essa primeira igualdade aqui é óbvia. Né? Certo? O que a gente mostrou? Eu mostrei que qualquer vetor em R3 ele é a combinação linear desses três vetores e, portanto, beta ele gera todo o meu espaço vetorial do R3. Certo? Muito bem. Agora a gente precisa mostrar que esse conjunto E1, E2 e E3 ele é linearmente independente. Bom, para verificar que ele é linearmente independente, você vai pegar a combinação linear nula, né? x1, x2, e2, x3, e3, igualar ao vetor nulo, ou seja, faz uma combinação linear nula. E obviamente que essa combinação linear será nula somente se x1, x2 e x3 é o vetor nulo. Portanto, esse conjunto beta E1, E2 e E3 é linearmente independente. Ele é linearmente independente, ele gera o meu espaço R3 e, portanto, ele é uma base do R3. Isso aqui é o que a gente chama de base canônica do R3, certo? Eu vou deixar como exercício vocês generalizarem esse exemplo para o caso do Rn. Peguem, por exemplo, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 5, n qualquer. E verifiquem, achem, né, uma base para Rn de forma geral. Tá certo? Próximo exemplo é você pegar V como sendo o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k. Né? Vamos achar uma base para esse espaço vetorial. Bom, uma base que a gente chama de base canônica desse espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k é você constituir você pegar beta, você pegar o seguinte conjunto de vetores. Você vai pegar o polinômio constante, o polinômio igual a x, a reta, a parábola, aí depois você vai pegar x ao cubo, x à quarta, 3 pontinhos, xk menos 1 até xk. Tá? Então, eu afirmo que esse subconjunto aqui de polinômios, ele é uma base para o meu espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k. Tá? Bom, a gente já viu que esse conjunto ele é um conjunto de geradores para o meu espaço de polinômio. A gente já viu isso em aulas passadas, tá certo? Basta agora verificar que beta ele é linearmente independente. Ora, quando eu faço uma combinação linear desses k mais 1 vetores, o que é que eu tenho? Faz uma combinação linear. Coeficientes é A1, A2, 3 pontinhos, AK mais 1. Faz essa combinação linear. Esse primeiro elemento aqui é o primeiro elemento de beta, tá? X aqui e assim por diante. Como é uma combinação linear nula? Bom, se eu tenho uma combinação linear nula, isso significa que este polinômio é nulo. Ora, mas a gente sabe que um polinômio ele é nulo se e somente se todos os seus coeficientes devem ser nulos. Certo? Portanto, a única combinação linear nula dos elementos de beta é aquela cujos coeficientes são todos nulos. E, portanto, esse conjunto beta ele é linearmente independente. Como ele gera o meu espaço dos polinômios, a gente viu isso nas aulas passadas, e ele é linearmente independente, e, portanto, então, beta será uma base para o meu espaço vetorial pk. Próximo exercício, vou deixar aqui como exercício, né? Considere V o espaço das matrizes 2 por 2. Eu quero que vocês verifiquem que este conjunto beta, E11, E12, E21 e E22,
ele é uma base para V, onde o E11 ele é o análogo do E1 do slide passado do espaço Rn. Todo mundo é zero exceto a primeira entrada. O E12 é todo mundo é zero exceto a segunda entrada, na primeira linha. O E21 todo mundo é zero exceto a primeira entrada da segunda linha. E o E22 todo mundo é zero exceto a segunda entrada da segunda linha. Tá? E os elementos não nulos a gente coloca 1. Eu peço para vocês verificarem que beta é uma base para V. Tá? Para vocês verificarem que beta é uma base para V, lembra que você precisa verificar que este conjunto aqui ele é linearmente independente, ou seja, você vai fazer uma combinação linear nula e verificar se essa combinação linear nula ela admite somente a solução nula ou não. Se admitir somente a solução nula, ele é linearmente independente. Caso contrário, ele é linearmente dependente. Mas aí vocês vão ver que esse conjunto de fato esse conjunto beta ele é de fato linearmente independente. E depois eu preciso que vocês mostrem que esse conjunto beta ele é linearmente, ele gera o meu espaço vetorial das matrizes 2×2. Você vai fazer de forma análoga ao que você fez, a gente fez aqui no caso do R3, sendo que aqui eu vou pegar uma matriz qualquer e vou fazer uma combinação linear desses vetores aqui, né, desses 4 vetores. Depois eu peço para você generalizar esse resultado para o caso onde o número de linhas é m e o número de colunas é n qualquer. M e n números naturais maiores ou iguais a 1. Ok. Muito bem, pessoal. O próximo teorema é o seguinte. Considere V o espaço vetorial sobre R. Né? Suponha que exista um subconjunto E1 até E1 não, né? U1 até UN de vetores de V que gera o meu espaço vetorial. Então suponha que eu tenha um conjunto de geradores para o meu espaço vetorial. O teorema diz que dentro desse conjunto de N vetores eu posso extrair uma base de V. Tá? Então toda vez que você tem um sistema de geradores para o seu espaço vetorial, o teorema está dizendo que a partir desses vetores eu posso extrair uma base. Vejamos um exemplo. Considere V o espaço vetorial o R3 e eu vou considerar 4 vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. E assuma que este conjunto de 4 vetores ele forma um sistema de geradores para o R3, ou seja, qualquer vetor em R3 ele é a combinação linear desses 4 vetores. Eu peço para que você extraia uma base desse conjunto. Tá? Então vamos lá. Bom, se esse conjunto ele já gera por hipótese, tá? Ele já gera o R3. Se esse conjunto E1, E2, E3 e E4 for linearmente independente, não tem nada o que fazer, isso já é uma base. E aí você vai dizer, ok, a base vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é, esse conjunto é linearmente independente? Se for, eu já sei que a base é todo o meu subconjunto, o 1, o 2, o 3 e o 4. Se não, a gente vai ter que achar um subconjunto desses 4 vetores que formam uma base. Então, primeiramente, a gente precisa estudar o conjunto de solução desse sistema, onde as variáveis de solução é x1, x2, x3 e x4. Esse sistema ele é equivalente a esse sistema 7. O sistema linear 7 homogêneo ele é um sistema com 4 variáveis e 3 equações e 4 incógnitas. Né? Um sistema com 3 equações e 4 incógnitas. Então a gente tem um grau de liberdade aí. Então eu vou fixar um alfa qualquer e vou tomar x3, por exemplo, como sendo alfa. Tá? Posso fazer isso, né? Eu tenho um grau de liberdade aqui para solucionar esse sistema. Então, escolhi, por exemplo, x3 como sendo alfa. Alfa é um número real qualquer. Você fixa esse alfa e resolve o seu sistema 7.
Quando você resolve, você sabe que então que x4 tem que ser igual a menos x3, né? Isso vem da terceira equação. E portanto x4 tem que ser igual a menos alfa. O x2 tem que ser igual a menos x4, né? E o x1 mais x2 mais x4 tem que ser igual a zero. Tá? Isso resulta então que x1 é igual a zero. Então o conjunto de solução para esse sistema, para o sistema 7, ele é o conjunto formado pelos vetores da forma 0, alfa, alfa e menos alfa, onde alfa ele é um número real qualquer. Tudo bem aí, pessoal? Muito bem. Então eu tenho que o meu conjunto de solução desse sistema 7 é esse conjunto aqui, e portanto, esse conjunto, os vetores u1, u2, u3 e u4, ele não pode ser linearmente independente. Por quê? Porque tem soluções, combinações lineares nulas cujos coeficientes não são todos nulos, né? Ou seja, isso aqui é igual a um vetor nulo, né? Não implica que x1, x2, x3 e x4 devem ser nulos. Tem várias soluções desse sistema não nulas, né? Portanto, esse conjunto ele é linearmente dependente. Ok, mas o teorema diz que, repare que, como esse conjunto ele gera o R3, eu posso extrair uma base. E essa base não é o 1, o 2, o 3 e o 4. Porque o 1, o 2, o 3 e o 4, nesse exemplo, ele é linearmente dependente. Mas o teorema diz que a gente pode extrair uma base. Certo? Mas como é que a gente extrai uma base? É simples, pessoal, olha só. Repare que se eu pego alfa como sendo 1, por exemplo, você poderia ter pego outro número qualquer. Alfa igual a 2, sei lá. Vamos pegar alfa igual a 1. Eu tenho que 0, menos 1 e menos 1 e 1. Esse vetor aqui, quando alfa é igual a 1, ele é um conjunto de solução do meu sistema. Isso significa que 0 vezes o 1 menos o 2 menos o 3 mais o 4 é o vetor nulo. Certo? Isso significa o quê? Isso significa que o 4 ele é igual ao 2 mais o 3 mais 0 de u1. 0 vezes o 1. Ou seja, o 4 ele é a combinação linear dos outros. Certo? O 4 ele é a combinação linear dos outros. Isto sugere que se você tira o 4, pode ser que o conjunto resultante fique linearmente independente. Então, a minha afirmação é que o 1, o 2 e o 3 ele é linearmente independente. O que a gente fez? A gente tirou o 4. Por quê? Porque o 4 ele era a combinação linear dos outros. Então isso sugere que este conjunto aqui pode ser linearmente independente. Vamos verificar isso. O que a gente faz? Faz a combinação linear nula desses três vetores. Quando você faz a combinação linear nula desses três vetores, você chega nesse... Essa combinação linear nula pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é igual a zero ao vetor nulo se somente se x1 mais x2, x2, x3 é igual ao vetor nulo. Isso significa que x2 e x3 são nulos. E como x1 mais x2 deve ser o número zero, então x1, x2 e x3 devem ser nulos. E, portanto, a única combinação linear nula dos vetores u1, u2 e u3 é aquela cujos coeficientes são todos nulos. x1, x2 e x3 devem ser nulos. Então esse conjunto aqui ele é linearmente independente. Como esse conjunto ele é linearmente independente e ele gera o meu espaço R3, né? Então esse conjunto aqui é uma base. E a gente extraiu uma base, né, deste conjunto aqui que ele deu, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 1, o 2, o 3 e o 4 não é uma base, mas se você retirar esse conjunto, esse vetor, o 4, o conjunto resultante, o 1, o 2 e o 3, se torna uma base para o R3.
Ok, pessoal, vamos parar por aqui. A gente continua amanhã, na próxima aula, continuando a nossa discussão aqui sobre base e dimensão. Um abraço.